O Natal está chegando e não tem como, precisamos falar de Jesus. A nossa pregação, a nossa mensagem precisa ser cristocêntrica o ano todo. E quando chega no Natal, melhor ainda. Por quê? Porque as pessoas estão sensibilizadas, estão com os ouvidos mais atentos e dispostas a ouvirem falar sobre Jesus. Eu e você não podemos perder esta oportunidade, é claro. Nesse vídeo eu vou trazer a estrutura de uma mensagem, de uma pregação de ninguém menos do que o doutor Augustus Nicodemos, que eu vou trazer para você aqui, está baseada na pregação dele, mas essa estrutura aqui não é a mesma estrutura dele, você pode usar se você quiser, para você poder montar aí a sua pregação, para você dar um estudo, para você levar esse estudo para sua família, talvez aí agora na época do Natal, falar para eles o que nós vamos ver aqui, e para você mesmo refletir e crescer mais naquilo que a Bíblia tem a nos dizer sobre o Natal. Você já sabe, né? Esse vídeo tá demais. Vem comigo! Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar um pouco mais o seu conhecimento acerca da Palavra de Deus. Se é isso que você está procurando, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, marca aí todas as notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. E se esse tipo de conteúdo aqui é o tipo de conteúdo que você gosta, faz o seguinte, dá seu like, deixa seu joinha aí para eu saber que esse conteúdo te ajuda e assim eu vou fazer mais conteúdos como esse para te ajudar. Combinado? Bom, vamos lá então. Como eu te falei, esse estudo ou essa estrutura que eu vou te mostrar aqui, esse esboço que eu vou te mostrar aqui, pode servir aí ou para você preparar a sua mensagem, sua pregação ou para um estudo. Bem, o tema é como você pode aproveitar o Natal, certo? Como você pode aproveitar o Natal. Você vai salientar aí como que nós podemos aproveitar o Natal a partir do que a Bíblia diz no texto de João capítulo 1, versículo 14. Então não precisa nem falar, né? Você já sabe que você deve ler esse texto, João capítulo 1, do verso 1 até o 14. E esse vídeo aqui é bacana porque aqui nós vamos juntar duas coisas. Tanto eu estou te passando aqui algo que pode servir para a estrutura de um sermão, de uma pregação, né? Tem a ver com homilética, que é a arte da pregação, como também nós vamos aprender aqui um pouco de cristologia. Então nós vamos unir as duas coisas nesse vídeo aqui, tá bom? Um pouco de homilética e um pouco de cristologia, que é aquilo que a Bíblia ensina sobre Cristo, ok? Então esse texto aqui é o texto que vai ser trabalhado com fins a trazer o entendimento de como nós podemos aproveitar de verdade o Natal. Vamos lá. Primeiro ponto, João 1, versículos 1 ao 3. Leia várias vezes João 1, do 1 ao 14, tá ok? E aí você vai lendo também os pontos separados e olhando o vídeo aqui. Depois você volta, assiste esse vídeo de novo, pausa, igual agora. Nós vamos trabalhar os versículos 1 ao 3. Aí você leia os versículos 1 ao 3, porque senão o que eu vou falar aqui pode parecer não fazer muito sentido para você. Vamos lá. Primeiro, esse texto vai falar aí sobre o verbo. No princípio, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Observe que interessante esse ponto aqui, porque o texto diz que ele estava e que ele era. Como assim estava e era? Não tem como, por exemplo, uma pessoa chamada Joana estar comigo e ser eu. Eu sou outra pessoa, não é? Então eu posso dizer, a Joana está comigo, mas eu não posso dizer que a Joana sou eu, porque eu não sou a Joana não é eu. Certo? Mas como que a Bíblia diz que ao mesmo tempo o verbo, ou seja, Jesus, estava com Deus, ou seja, dá a entender que era uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo diz que é Deus, quer dizer, é a mesma essência. Como que se explica isso? Bom, a única forma de explicar isso é por aquilo que nós chamamos de
Trindade, esse ensino da Escritura que Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Ele é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é possível dizer que Jesus estava com Deus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, e é possível dizer que ele era Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele não é um outro ente, um outro ser. Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da divindade. Bem, também nos primeiros versículos do capítulo 1 de João, nós observamos que João nos diz que ele já existia antes da criação. Quando João fala que no princípio, esse no princípio quer dizer a eternidade. Ele já existia na eternidade. Antes de toda a criação existir, Jesus existia. Ao contrário do que as testemunhas de Jeová dizem, por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus é uma criatura de Deus, uma criação de Deus, o que não é verdade. Porque nós só temos 2 tipos de seres, basicamente: criatura e criador. Você pode ver que qualquer ser ou vai ser criador ou vai ser criatura. Só que o ser que é criador só existe um, que é Deus, esse Deus trino, esse Deus único que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é um único Deus. Só tem um que é criador. Todos os outros seres são criaturas. Se eu disser que Jesus é criatura, então Jesus não seria Deus. Mas ele não é criatura, ele é o próprio Criador, porque ele existe antes das criaturas existirem. Ao contrário de ser criatura, ele é aquele que criou as criaturas. Jesus não é apenas um homem comum, mas ele é o próprio Deus, que, como João vai dizer já, ele se fez carne. Ele é o criador de todas as coisas. Nada foi feito sem ele. Tudo que existe, existe por causa dele. Aleluia. Bom, primeira coisa que você precisa, então, para aproveitar bem o seu Natal, primeira coisa é isso daqui, ó. É você refletir sobre a pessoa de Cristo. Sem refletir sobre a pessoa de Cristo, seu Natal não faz sentido. Natal não é Papai Noel. Natal não é um momento de trocar presentes e de confraternização. Não é meramente isso. Natal é o nascimento do Salvador. Então, seu Natal só vai fazer sentido se aquele que está sendo celebrado no Natal for o objeto da sua reflexão profunda. Para aproveitar bem o Natal, primeiramente, reflita sobre a pessoa de Jesus. Para aproveitar bem o Natal, observe o que as Escrituras dizem sobre Jesus. As Escrituras dizem que João Batista testemunhou acerca de Jesus. Veja aí dos versículos 6 ao 14. Como eu disse, você precisa ler, senão você não vai entender o que eu estou falando, tá bom? Leia esse texto bíblico, se possível, várias vezes para você entender melhor. E aí o vídeo vai fazer mais sentido para você. João Batista, ele não era a luz, mas ele apontava para a luz. João Batista apontava para Jesus. Bom, a Bíblia, ela fornece testemunhos sobre Jesus. Temos aí o testemunho de João Batista, então, como vimos. Temos o testemunho do próprio Deus, que diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". E nós temos o testemunho dos apóstolos. João, este evangelho maravilhoso sobre o qual nós estamos falando no primeiro capítulo, João, ele está aqui representando todos os apóstolos. João é o evangelho cristocêntrico, cristológico, que aponta diretamente para Cristo. Então nós temos o testemunho de João Batista, nós temos o testemunho do próprio Deus e nós temos o testemunho dos apóstolos, apontando para o fato de que Jesus é o Deus que se fez carne, que se fez homem, aquele que veio ao nosso encontro, aquele que veio nos salvar. Então é necessário, para você aproveitar bem o seu Natal, você aceitar esses testemunhos.
Você só vai ter um Natal realmente proveitoso, só vai fazer sentido seu Natal se você aceitar esses testemunhos e crer nessa verdade revelada, essa verdade fundamental da nossa fé. Bom, para você aproveitar bem o seu Natal, você precisa olhar para aquilo que a gente chama na teologia de doutrina da encarnação. Eu digo que a gente chama na teologia de doutrina da encarnação, mas não pense que isso é algo assim totalmente teológico, é algo bíblico. Todo cristão deveria saber. E outra coisa, sempre que eu falo aqui de encarnação, eu preciso explicar que não estamos falando de reencarnação. Reencarnação é uma doutrina herética, é uma doutrina antibíblica. Reencarnação é uma doutrina espírita. Mas o que nós estamos falando aqui não é de reencarnação, nós estamos falando da encarnação, que é uma doutrina bíblica. E o Natal celebra esta doutrina chamada doutrina da encarnação, essa doutrina maravilhosa, onde nós lemos que o Verbo se fez carne. Isso é a encarnação na Bíblia. João está falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne, assim como nós, corpo humano, ele se encarnou, ele não era um fantasma, ele não tinha um corpo fantasmagórico, um corpo meramente espiritual. Jesus tinha um corpo assim como o nosso, porque ele se encarnou, ele se fez carne. Ao longo da história da igreja, várias heresias surgiram negando que Jesus tenha se feito carne, que Jesus tenha se encarnado. Nós precisamos voltar a pregar esta doutrina que está sumida dos nossos púlpitos. Tanto se prega sobre vitória, sobre bênção, conquiste isso, conquiste aquilo, mas pouco se ouve falar da doutrina bíblica que o Verbo de Deus se fez carne, a doutrina da encarnação. E você, talvez que prega aí na sua igreja, que dá estudos, ou que tem voz aí com um pequeno grupo que te ouve expor a palavra de Deus, você tem a oportunidade de pregar e falar essa doutrina bíblica maravilhosa. Deus desceu para habitar entre nós, tornando-se parte da sua criação, como diz o versículo 14. Essa ideia de que Deus habitou entre nós, no original, traz a ideia de que ele armou uma tenda. Uma tenda era temporária, não é como uma casa que é permanente. A tenda você montava, ficava ali por um tempo e depois desmontava. De igual modo, Jesus, ele armou sua tenda aqui. Mesmo sendo Deus, ele comeu a comida que nós comemos, ele pisou o chão que nós pisamos, ele respirou o ar que nós respiramos, e isso por um período de tempo. 33 anos da sua vida, não foi para sempre. Então ele habitou, ele armou o seu tabernáculo aqui e depois desmontou este tabernáculo novamente, por assim dizer. E Jesus não apenas existe desde a eternidade, como vimos lá no início, não é? Dizer que Jesus existe desde a eternidade, que ele é eterno, isso aponta para a sua divindade. Porém, ele não apenas existe desde sempre, mas ele se tornou um de nós. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso aponta para a sua humanidade. 100% Deus, 100% homem. O Deus eterno se fez homem e habitou entre nós. Como homem, mas não um homem qualquer. Um homem Deus, um Deus homem, cheio de graça e cheio de verdade. Bom, terceiro ponto, para você aproveitar bem o seu Natal, você precisa fazer uma reflexão. Veja os versículos 10, 12, 13. Você vai ler em João, no primeiro capítulo aqui, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nesse Natal, você precisa decidir qual é a sua posição. Só existem duas posições com relação ao
Cristo que veio ao mundo, ao Cristo que se encarnou, o Verbo que se fez carne. Só tem duas posições em relação a ele. Ou você o rejeita, como os judeus o fizeram, ou você o recebe. Ou recebe Jesus, ou rejeita Jesus. Não tem outra opção. Não tem como você falar, eu sou simpatizante da fé. Tem como você dizer, eu vou na igreja de vez em quando, mas não quero me converter. Não, eu gosto da Bíblia, mas assim, é eu aqui e não quero algo a mais. Gosto, simpatizo com a fé cristã, mas eu não quero ser cristão. Não tem essa conversa. Ou você recebe Jesus, ou você já o rejeitou. Eu vou na igreja de vez em quando, dou meu dízimo, mas não quero me converter. Então você rejeitou. Ou você rejeita, ou você o recebe. E o que João diz é que os que recebem, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, acontece uma transformação em todos aqueles que recebem a Jesus. Todos aqueles que são encontrados por ele, pelo Cristo que se fez carne, todos aqueles que têm esse encontro com ele, não ficam da mesma forma. Não podem ser indiferentes, ou irão aceitá-lo, ou irão rejeitá-lo. Ao recebê-lo, são transformados profundamente. Ele não faz em nós uma cirurgia, uma maquiagem, ele faz em nós uma cirurgia, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Acontece aquilo que a Bíblia chama de o novo nascimento. Ele faz de nós novas criaturas. Esse novo nascimento, todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Só são feitos filhos de Deus os que estão em Cristo Jesus. Esse novo nascimento, que vem por meio de Cristo, os que o rejeitam não experimentam o novo nascimento, mas aqueles que recebem a Cristo Jesus experimentam esse novo nascimento, e isso, é preciso dizer, é uma obra de Deus, é uma obra divina. Só Deus pode fazer isso, o homem não pode. Nenhum ser pode, nenhum projeto humano é capaz, nenhum meio de marketing é capaz, nenhuma lavagem cerebral é capaz, nenhum plano psicológico é capaz, nenhuma mensagem de autoajuda que está tomando conta dos nossos púlpitos brasileiros é capaz de produzir novo nascimento. Novo nascimento não se produz com métodos humanos. Novo nascimento só pode ser produzido por Deus, porque o novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é uma mudança de natureza e nós não temos poder para fazer isso. Por isso, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não experimentou a genuína conversão, ore ao Senhor nesse momento e peça ao Senhor: Senhor, me faz nascer de novo. Me faça experimentar o novo nascimento que só por meio do Cristo que se encarnou, do Verbo que se fez carne, que é Deus desde sempre, porque Ele é eterno, mas veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse bebê na manjedoura que mostra que Deus esteve entre nós, mas esse bebê não era simplesmente um bebê, não era um bebê qualquer, era o próprio Deus habitando entre nós. Era Deus entrando na nossa história, intervindo na história, porque Ele não é um Deus indiferente, um Deus distante. Ele entra na história, Ele participa da nossa história, Ele morre em nosso lugar, Ele recebe sobre si toda a ira de Deus, e por isso somente por meio dele nós podemos experimentar o amor de Deus manifesto por meio de Jesus, que é o único que pode nos fazer, pelo seu Espírito, nascer de novo. Pessoal, um recado para vocês aqui antes da gente continuar. Olha só, aqui na descrição desse vídeo, a descrição é embaixo do vídeo aqui, vai estar aqui um presente meu para você, algo que vai ajudar você com os seus estudos, e também
tem o vídeo de Natal que eu gravei no ano passado, mas a mensagem é atemporal, não é? Como você está vendo aqui, falar sobre que Cristo é em todo o tempo. Se você quiser mais uma mensagem sobre o Natal, eu gravei uma mensagem baseada numa pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você, tá bom? Coloque aqui embaixo, não esqueça de comentar o que você achou, está achando desse vídeo, porque ainda tem conteúdo para nós. Vamos lá, continuando aí então. Agora nós vamos ver aqui então aquilo que seria a conclusão dessa mensagem. Nesse Natal, além das festividades que você participa, se você quer realmente aproveitar de verdade esse Natal, você deve meditar então profundamente na pessoa de Cristo. Tire tempo, leia os evangelhos, leia as epístolas, veja quem é Jesus. Nenhum conhecimento é mais importante do que o conhecimento de Jesus para você. Busque entender à luz da Escritura quem é Jesus, para você aproveitar bem esse seu Natal, para que não seja simplesmente mais uma data comemorativa, uma data comercial. Você precisa compreender a doutrina da encarnação que eu falei aqui com você. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que ainda estão disponíveis aqui, tá? Eles são vídeos de uma plataforma fechada nossa para alunos, mas eles ainda estão disponíveis aqui gratuitamente. Dá uma procurada aí depois sobre Cristologia, tá? Cristologia. Então, procure compreender esta doutrina, Cristologia, a doutrina da encarnação. Examine a sua resposta pessoal a Jesus. E que esse Natal não seja apenas uma celebração superficial, mas que esse Natal seja para você uma oportunidade para uma transformação profunda na sua vida. Que é isso que acontece quando nós meditamos profundamente sobre a pessoa de Cristo, os efeitos, os desdobramentos, a importância dele ter se feito carne. Quando nós nos encontramos com o próprio Cristo e a sua verdade transformadora, entendemos a sua obra, não há como não sermos objeto de uma profunda transformação. Sente-se à mesa com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, celebre o Natal, mas que a alegria que tome o seu coração não esteja baseada apenas na comida que você vai comer, na bebida que você vai beber, nas conversas que você vai ter nesse Natal, mas que a alegria esteja baseada numa consciência profunda de quem é Jesus e de que esse Deus eterno tabernaculou conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se fez carne.